Nós vemos um pecado capital em cada esquina, em cada casa. E nós toleramos. Nós toleramos porque é uma coisa comum. É banal. Que tipo de pessoa é tão ruim que se torna rejeitada pelo céu e até mesmo pelo inferno? Na Divina Comédia, quando Dante chega à porta do inferno, ele observa um grupo de pessoas extremamente perturbadas. E quando ele pergunta para Virgílio quem seriam essas pessoas, ele ouve a seguinte resposta: esta triste condição é daqueles cujas tristes almas vivem sem infâmia ou honra. No meio delas está o coro de anjos que nem se rebelaram, nem foram fiéis a Deus, que só foram fiéis a si mesmos. Os céus os expulsaram para não se diminuírem com sua presença. Nem o profundo inferno os recebe como recebe os anjos rebeldes, que alguma glória ao menos tiveram. Essas pessoas, segundo Virgílio, são desdenhadas pela misericórdia e pela justiça divinas. Essas pessoas, elas foram rejeitadas pelo céu e pelo inferno. E é sobre esse tipo de pessoa que o filme Seven nos alertou, sobre o 8º pecado capital. Um pecado do qual eu sou culpado. Seven, Os 7 Crimes Capitais, é considerado um dos melhores filmes de todos os tempos. Dirigido por David Fincher, com o roteiro de Andrew Kevin Walker, o filme conta a história do investigador Somerset, a uma semana da sua aposentadoria ao lado do novato Mills, durante a investigação de um assassino em série que está matando pessoas, baseando-se nos 7 pecados capitais. Cada uma de suas vítimas é brutalizada de forma cruel para enfatizar seu pecado. O homem que representa a gula é forçado a comer até morrer, enquanto o que representa a preguiça é deixado amarrado a uma cama até morrer. Ou quase. Ele tá vivo! Esse merda tá vivo! Abaixem as armas! Abaixem! Chame a ambulância, rápido! Eu já fiz um vídeo aqui no canal onde eu analiso o profundo e complexo storytelling de Seven, com vários detalhes interessantes. Se você quiser conferir, o vídeo tá no card. Mas só agora, só essa semana, ao ler o roteiro de Seven novamente, ao me deter refletindo sobre essa história, que eu finalmente consegui entender algo que agora faz todo sentido. Algo que nos ajuda a entender a verdadeira motivação de John Doe, um assassino metódico e cruel, mas que Mills acha que é apenas um lunático. Ah, qual é? O cara é louco. Olha, agora ele deve estar dançando com a calcinha da avó ou se massageando com pasta de amendoim. Mas Somerset sabe que John Doe é um homem cruel, metódico e inteligente. Imagine a força de vontade para manter um homem amarrado 1 ano. Cortar a mão dele e usá-la para plantar digitais. Inserir tubos em seus órgãos genitais. O sujeito é metódico, preciso e, pior de tudo, paciente. Quer saber? Ele é maluco. John Doe mata pessoas aleatoriamente, homens e mulheres, sem nenhuma conexão entre si. Ele possui uma revolta muito específica, uma revolta contra os pecados da cidade, ou melhor dizendo, o pecado da própria cidade. Seven é uma crítica à apatia das cidades grandes, um alerta para um dos pecados mais comuns e também mais perniciosos. E eu sei que é fácil confundir preguiça com apatia. A preguiça já faz parte dos 7 pecados capitais como nós os conhecemos, como eles se desenvolveram e chegaram até nós. A palavra assédia, preguiça, mas a apatia é algo mais profundo, enquanto que a preguiça é a ausência de energia para fazer algo, a apatia ela é muito mais profunda até mesmo do que a falta de vontade. A apatia é a própria falta, é a ausência, o vazio. Apatia vem do grego e ela é a junção de 2 palavras. A palavra a, que é a negação de algo, e pathos, que significa sofrimento, sentimento, emoção. Portanto, apatia é a ausência do sofrimento, a ausência do sentimento, a ausência da emoção, a negação desses sentimentos. Portanto, uma pessoa apática é uma pessoa indiferente, é alguém que simplesmente não se importa, não tá nem aí. Aliás, muitas pessoas acham que o oposto do amor seja o ódio, mas na verdade o oposto do amor é a apatia, a indiferença. Muitos mais casamentos acabaram por conta da apatia e indiferença do que por conta da ira, do ódio. Quando uma pessoa diz, eu não tô nem aí pra você, eu não me importo se você vai viver ou morrer, eu não quero nem saber, isso é a completa indiferença.
e a ausência total de amor. E a cidade de Seven é uma cidade sem nome justamente porque ela é como qualquer outra cidade grande. Todas são assim. E por isso, em Seven, a cidade é a razão para John Doe agir. Ela é o 8º pecado. Aqui, você conhece essa cidade tão bem. Mora aqui há tanto tempo. Às vezes não é fácil. Existem muitas coisas que você pode aprender lendo os roteiros dos filmes. E muito do que está ali não é colocado no final, no filme, porque o diretor resolveu trazer um fluxo narrativo diferente, encurtou as cenas, enfim, fez um processo de edição dessa história. Mas quando você lê o roteiro, você consegue entender qual que era a intenção original do autor através daquela obra. E eu aprendi várias coisas interessantes lendo o roteiro de Seven. Uma delas é de que a cidade sem nome dessa história é uma cidade que é praticamente um personagem. Ela tem características próprias, ela influencia a mente das pessoas, tem um papel ativo e ela é, inclusive, um antagonista. A cidade funciona como um vilão da história. O grande vilão é John Doe. Só que ele se inspira ou se alimenta desse vilão que é a própria cidade. Por exemplo, na página 18 do roteiro, nós lemos que os passageiros leem tabloides, olham para os pés, estudam os anúncios nas paredes, qualquer coisa para evitar o contato visual com os outros. Não parece muito diferente do metrô de São Paulo ou qualquer lugar de Curitiba. Na página 117, Somerset diz o seguinte: ignorância não é felicidade, mas questão de sobrevivência. E na página 56, nesta cidade, cuidar da própria vida é uma ciência aperfeiçoada. E o próprio filme vai dar ênfase nessa questão da cidade sendo a fonte da apatia das pessoas e como que isso torna essa cidade insuportável. Está gostando daqui? Você sabe, leva tempo para se acostumar. Vai ser bom. Com o tempo, ficamos indiferentes. Toda cidade tem suas coisas ruins. A primeira coisa que ensino às mulheres na prevenção do estupro é nunca gritar socorro. Sempre gritar fogo. Ninguém atende um pedido de socorro. Se gritar fogo, todos vêm correndo. Nós vemos um pecado capital em cada esquina, em cada casa. E nós toleramos. Nós toleramos porque é uma coisa comum. É banal. Eu odeio essa cidade. Victor, a vítima da preguiça que foi amarrado a uma cama por 1 ano, é descrito pelo dono do apartamento como sendo o melhor inquilino que ele já teve. O inquilino do apartamento 306 nunca reclamou de ninguém. E ninguém nunca reclamou dele. Ele foi o melhor inquilino que eu já tive. Em outro momento, Somerset descreve essa apatia da cidade através do absurdo da violência. Um cara levou o cachorro para passear. Foi agredido. Roubaram o relógio e a carteira. Enquanto ele está estirado na calçada, indefeso, o ladrão perfura os 2 olhos dele. Isso aconteceu ontem à noite, a uns 4 quarteirões daqui. Para onde? Para bem longe daqui. E algo que você vai perceber é que todos nessa história representam algum pecado. John Doe representa a inveja. Mills representa a ira. Apenas Tracy não representa nenhum pecado porque ela está grávida e, apesar do seu medo, ela se recusa a abortar seu filho porque ela e a criança representam a esperança. Mas então, qual o pecado de Somerset? Somerset é a apatia. Durante todo o filme, é Somerset quem mais reclama da cidade. Ele sempre tem um discurso pronto, uma teoria sobre a cidade. Somerset passou décadas na polícia daquela cidade grande. Policiais passam o dia inteiro vendo o pior que uma cidade tem a oferecer. O tempo todo vendo mentira, traição e morte diante de si. É fácil se tornar um cético nesses casos. É fácil se tornar apático. E Somerset luta com isso. Só acho que eu não posso continuar vivendo num lugar que abraça e acaricia a apatia como se ela fosse uma virtude. Não é diferente nem melhor que ninguém. Mills está certo na sua acusação. Somerset, ele está sendo hipócrita porque ele mesmo também é um apático. E ele reconhece isso logo em seguida. Eu não disse que era diferente ou melhor. Não sou. Ora, eu sou solidário. Eu sou bastante solidário.
A apatia é uma solução. Logo depois, Somerset coloca o amor como oposição à apatia. Porque é mais fácil se entregar às drogas do que saber enfrentar a vida. É mais fácil roubar o que você quer do que trabalhar para ter. É mais fácil bater numa criança do que saber educá-la. Amor tem um preço. É preciso esforço e trabalho. Mas Mills se recusa a aceitar a apatia como alternativa. Ele acredita que Somerset está apenas tentando justificar sua aposentadoria. Reconhecer o mundo como um lugar apático, onde ninguém dá a mínima para ninguém, é algo que causa profunda angústia na alma de qualquer pessoa. A juventude de Mills lhe dá uma visão muito mais otimista da vida, enquanto que a velhice de Somerset lhe confere uma visão mais pessimista. Dois extremos. John Doe observa a apatia da cidade, uma apatia que levou à imoralidade. Ele condena a indiferença generalizada aos pecados cometidos em céu aberto. Ele despreza uma sociedade que tenta normalizar o absurdo, que não se importa com o mal. Na sua cabeça perturbada, a única forma de despertar a cidade é através da violência e do choque. Mostrar qual é a consequência final do pecado. Fazer um homem comer até a morte é uma forma visualmente impactante de falar sobre a gula. E John Doe é um assassino frio e cruel. E ainda assim, um dos vilões mais honestos do cinema, porque ele se reconhece como parte do problema, ele se reconhece como um pecador como tantos outros. Ao matar Tracy, a mais inocente de toda a história, ele tira 4 vidas de uma só vez. A da mãe, a do bebê em sua barriga, a sua própria vida e a vida de Mills. Porque agora ele não apenas será preso por se vingar, mas também perderá sua inocência e otimismo. Aquele Mills do começo da história morreu. Ele nunca mais existirá. E Somerset? Ele termina o filme citando Hemingway. Ernest Hemingway escreveu: "O mundo é um bom lugar e vale a pena lutar por ele." Eu concordo com a segunda parte. Essa frase de Somerset mostra sua luta e reconciliação de duas realidades. Ele não concorda que o mundo seja um bom lugar. Ele ainda vê o mundo com todos os seus erros e pecados, com toda a sua apatia e indiferença. Mas ele escolhe não ser apático e indiferente. Ele concorda que vale a pena lutar. Desistir é fazer parte do problema. A gente é tão bombardeado o dia inteiro com notícias de tragédias, crimes, crueldade. Se você mora numa cidade grande, você observa isso de perto e a gente acaba se tornando insensível. A gente cria resistência com relação a esse tipo de coisa a ponto de se tornar apático, indiferente. E eu já passei por isso várias vezes e eu sei o efeito negativo que isso gera em você e na sua visão de mundo, na nossa capacidade de enxergar o outro e de termos empatia e não apatia pelo outro. José Saramago fala sobre isso no seu livro As Intermitências da Morte, quando ele diz que a gente se torna dessensibilizado com relação à morte, ela se torna banal e a gente passa a não se importar mais com ela. Camus fala sobre isso também no livro A Peste, quando ele fala que uma pilha de cadáveres não tem nome, a gente não se importa, porque não tem rosto, não tem nome, simplesmente é muita gente para a gente conseguir se conectar. Então, quando o mal é muito grande, quando existem muitas pessoas fazendo coisas horríveis e muitas pessoas sofrendo, a gente, como um mecanismo de defesa nosso para não sofrer o tempo todo diante do mal, acaba se dessensibilizando e sofrendo cada vez menos. E sem sofrimento, sem patos, a gente se torna apatos, apáticos. A apatia toma conta de nós. E então vem a arte, um roteiro perfeito, com uma direção primorosa para nos ensinar novamente sobre os nossos pecados e nos fazer lutar contra eles, principalmente contra o oitavo. E você já tinha notado esses níveis de nuances, de camadas dentro desse filme e tinha identificado esse oitavo pecado capital? Deixa aí nos comentários qual que é o filme que você acha que também tem muito mais camada do que a gente imagina e que possa ser explorado aqui nesse canal. Aproveita. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Cerca de 60% das pessoas que assistem os vídeos desse canal não são inscritas e a sua inscrição faz toda a diferença. Um forte abraço e arrivederci.